Amém. Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus porque temos um teto sobre as nossas cabeças para que nós possamos glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pelo seu cuidado para conosco. Estamos meditando dentro do tempo de ansiedade, subtema Vivendo com Confiança e Fé. No final do encontro da semana passada, nós falamos que muitas coisas podem nos impedir e dificultar a nossa vida cristã. Entre elas, o materialismo, a ambição excessiva. E nós trabalhamos um pouco sobre o conceito da gente entender que nós temos que, sim, buscar a nossa prosperidade, mas nós temos que entender que há coisas mais prioritárias do que essa. Falamos também que os judeus, eles eram pessoas que eram extremamente legalistas, em especial dentro da parte da fé, em que eles queriam manter todas as cerimônias, rituais e ritos judaicos para então cuidar e poder seguir a Cristo. E nós fazemos algo semelhante quando nós queremos manter coisas do mundo que nós tínhamos, procedimentos, coisas que nós fazíamos e nós queremos continuar mantendo. Uma das grandes dificuldades do cristianismo é você realmente abrir mão daquilo que não procede da palavra, daquilo que não é abençoado. E quando você mantém isso, você caminha toda uma caminhada cristã com fardos, com pesos, que dificultam com que você avance, que você cresça. Então, muitas pessoas que eu trabalho dentro do aconselhamento, eles têm essa dificuldade. A pessoa ela quer ter uma vida cristã no fim de semana, mas quer ter uma vida mudando durante toda a semana. E a pessoa ela acha que isso aí é uma coisa que dá para caminhar junto e não dá. Nós temos também que tomar muito cuidado em relação às nossas crenças. Contei para vocês as minhas dificuldades no começo do meu cristianismo, em que no domingo eu estava lá fervoroso, louvando, cantando o Senhor, mas na segunda-feira, diante das outras dificuldades, eu vacilava na minha fé. E falamos que nossas ações, elas revelam em quem realmente nós cremos. É muito fácil você falar. Nosso cristianismo é um cristianismo muito algodão doce, muito água com açúcar, porque nós não temos lutas, no sentido espiritual pelo menos, não há perseguição, a coisa é muito, muito light ainda, pelo menos aqui dentro de Brasília ou em São Paulo, onde acabei de vir aqui da minha mamãe, mas talvez em regiões mais interioranas, algumas regiões do norte, seja um pouco mais grotesca, muito mais grosseira a perseguição. Mas nós não vivemos perseguição, nós não sabemos o que é isso. Nós podemos louvar ao Senhor, se a gente decidir colocar uma caixa de som aí fora, a gente coloca, e a gente canta, e a gente faz o que a gente quiser. A gente tem muita liberdade, não é o que nós passamos como os nossos irmãos da igreja perseguida. Porém, quando Satanás ele lança suas tentações, aí nós temos que realmente, aí que nós realmente decidimos e mostramos aonde está a nossa fé. Cristão não cresce na prosperidade, cristão não cresce na felicidade. Por isso que essa dinâmica das igrejas quererem professar sempre a questão da prosperidade como a marca de um cristão verdadeiro, isso é uma grande mentira. A gente tem que entender, mesmo que a gente não goste, que a dor é aquilo que faz nos crescer. Toda vez que ansiamos mais por uma coisa, demais por uma coisa, nós realmente demonstramos que nós realmente não temos uma confiança no Senhor. Esta ansiedade demonstra que a nossa fé, ela vai até certo ponto, a nossa fé ela alcança só um nível, mas nós não temos uma fé que é realmente profunda. A solução, finalizamos na semana passada falando que nós temos que olhar para Jesus. A questão de você saber que a figura de Cristo é aquela que vai trazer para você o alento, que vai trazer para você a correção, vai trazer para você a esperança que você vai conseguir vencer. Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Essa questão de você olhar firmemente. E aí eu estava, enquanto hoje cedinho eu estava meditando, e eu lembrava da passagem de Pedro, em que Pedro ele estava dentro do barco, havia uma grande tempestade, e Jesus ele vinha caminhando sobre as águas, e ele achava que eles achavam que ele era um fantasma. E aí ele olha para Jesus e fala: se tu és realmente o Filho de Deus, que eu possa andar sobre as águas e te encontrar no caminho. E ele falou: vem. E ele, quando desce do barco, ele pisa na água, deve ter sido um choque você pisar na água, ele era um pescador, ele estava acostumado a cair na água. E quando ele pisa, ele sente firme e ele vai caminhando. E aí deve ter rolado uma onda bem grande, que quando ele olha aquela onda, ele teme pela vida dele e aí ele afunda. É exatamente o que o autor de Hebreus está falando. Os olhos dele saíram de Jesus, esse olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, foi mudado para a situação. Nós regularmente temos essa dificuldade. Quando você olha para a sua dificuldade, ao invés de olhar para aquele que te dá a solução, aquele que cuida de você, naturalmente você vai afundar. A ansiedade, ela nasce dentro desse contexto, em que você afunda, e aí quando você afunda, você não tem mais aonde se apegar. É algo muito complexo. Jesus é o maior exemplo de fé que jamais viveu, porque ele tinha o máximo a perder. E a gente tem que entender que esta condição de Cristo ter o máximo a perder, como ele 100% homem. Ele tinha um relacionamento com Deus eterno. Naquele momento da cruz, a figura de Deus Pai, ela é apagada, some, né, da visão dele, e ele fica desesperado. Mas ele continua olhando para a firmeza da sua fé, que é a questão de Abraão, que a gente já falou algumas vezes. A questão de Abraão, saber que Deus falou que o filho dele era Isaac, era o filho da promessa, e ele fala: mata. O que levaria-nos a matar o nosso filho na promessa de que Deus iria fazer alguma coisa? A gente não para, né? E o Pedro não está aqui hoje para ficar meditando de olho fechado, mas se você começar a pensar todo o trajeto de Abraão como um homem como nós, em que ele caminha até o Monte Moriá com toda a indumentária, todo o processo lá para poder matar o filho dele, deve ter sido uma coisa extremamente penosa. Vi hoje de manhã lá o Nicolas postou lá, né, o Joaquim, quando chega, tal, fica perto e tal. Imagina, Deus chegar e falar assim: olha, mata o teu filho, o teu único filho. E havia certeza no coração dele, que é exatamente a certeza de Hebreus 12:2. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Estar sentado à destra do Pai. Mas ele já tinha isso. É um negócio que a nossa mente, pelo menos a minha, não consegue entender muito bem, essa figura dele 100% Deus, 100% homem, em que ele dentro do ventre de Maria, ou dentro não era o bebê conforto, né, mas sei lá o que tinha lá, em que guardava o bebê, e ali ele estava no colo de Maria chorando, precisando que se fizesse limpar ele ou dar de mamar, e ele mesmo assim, na parte divina dele, ele controlando, regendo céus, terra e tudo mais. É um negócio muito, muito louco. Mas ele tinha algo a perder, segundo a palavra de Deus. E essa alegria faz com que ele não ligue para a vergonha, a ignomínia é vergonha, e ele olhe realmente para o lugar onde ele iria passar a eternidade. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E eu fico olhando um texto como esse, voltando novamente à condição de você tentar imaginar essa situação de Deus, Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem, uma autoridade que ele tinha, mas que ele não usava, um poder que ele tinha, mas ele não exercia.
E eu consigo imaginar, talvez de uma maneira muito simplista, a figura de um policial ou um juiz, uma pessoa que tem uma autoridade para exercer, mas quando é parado numa blitz ou alguma coisa, ele simplesmente não tira a carteirinha ou não mostra. Ele se coloca como uma posição, uma pessoa comum, uma pessoa normal, para ser tratada como se fosse normal. Esse texto de Filipenses mostra realmente essa condição dele, que mesmo sendo Deus, ele se esvazia, assumindo a forma de servo. Essa função de servo a gente já trabalhou bastante. É a questão daquele homem que é o mais baixo da casa, é aquele que não tem direito a absolutamente nada, é aquele que lavava o pé das pessoas. O nosso Senhor se despojou das suas prerrogativas divinas e creu em Deus, que disse que não iria permitir que ele se perdesse. Salmos 16:10. E essa é uma promessa que serve para mim e para você também. Ela é uma promessa que tem que nos dar muita esperança. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seja corrupção. Então esse versículo 16:10 de Salmos, ele está falando do seu santo. O santo está em letra maiúscula, ele está falando da figura de Cristo. É uma palavra especificamente em relação a Cristo, mas que pode ser transposta e também colocada sobre as nossas vidas. Em que o apóstolo Paulo lá na frente ele fala que ele vai guardar o nosso depósito até aquele dia. Nem altura, nem profundidade, nem nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então essa certeza de que, independente do que nós estivermos passando aqui, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Estava lendo hoje, pela manhã, estava tendo no Glorify que eu mandei para vocês, está lá a figura de um cara que foi julgado, né, como heresia, como uma pessoa herética dentro da Igreja Católica Romana, e a punição dele foi ser queimado na fogueira. E ele, naquela condição lá, ele vai, e enquanto ele está lá, e o texto fala, né, que enquanto as chamas estão subindo pelos pés dele, ele não está gritando, mas está falando: Senhor, entrego nas tuas mãos o meu espírito. É essa confiança de que as pessoas sabem que, apesar do que estiverem vivendo aqui na Terra, existe algo melhor. É a grande dificuldade da ansiedade, é a grande remédio, o antídoto da ansiedade. Você saber que a sua vida aqui, que é uma vida curta, a nossa vida aqui ela é uma vida curta. Quando eu olho para vocês, eu vejo início de vida, início de relacionamento e tal, eu fico falando assim: caramba, eu já passei por isso. E aí lá na minha mamãe esses dias, falo: poxa, tá brincando com a minha mãe, né? Eu e minha mãe, a gente brinca disso, né? Eu falei assim: mãe, já escolheu a fralda que você vai usar, né? Ela tem que ser no mínimo Pampers, né? E aí, esse tipo de conversa na frente da minha irmã, ela fica doida. Mas eu tô olhando para minha mãe, que ela tem 85 anos. Ela pode ter uma sobrevida, e realmente eu oro para que Deus dê uma qualidade de vida, uma longevidade e qualidade de vida. Sim, mas a gente tem que entender que o ciclo da vida, ele é um ciclo normal, em que a pessoa ela nasce, a gente está vendo a Isabela aí, passou todo esse perrengue aí, pô, mas daqui a pouco a Isabela está aí, entendeu? O Joaquim já está caminhando. A gente olha para essas coisas e a gente não consegue discernir, entender o mover de Deus em cada coisa que acontece. A possibilidade. Então, daqui a pouco vai estar, eu vou ter ido, alguém vai estar no meu lugar. Então, essas coisas, estava domingo não, na quinta-feira, eu estava lá no aeroporto, e aí eu ia despachar, pedi para mudar minha cadeira, né, que estava muito para trás, e aí a mulher olhou para mim assim e falou assim: só pode ir nos preferenciais. Primeira vez, entendeu? E eu tô nem aí, fui lá nos preferenciais, entendeu? Mas 60 anos. E a gente olha, pô, Heloísa com 2 anos, 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos, entendeu? Joaquim vai fazer vai fazer 1 ano e pouquinho, entendeu? Então é muito rápido. Se a gente tem essa certeza que o fim das coisas é a bênção junto com o Senhor, nosso coração deveria se tranquilizar. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele, Jesus, veio a este mundo como homem, carregou os nossos pecados e morreu na confiança de que seria ressuscitado pelo Pai e exaltado novamente. Ele era Deus.
Ele sabia o que ia acontecer. Mas, a partir do momento em que o pai ele some da frente dele, aquela cena clássica lá do filme lá da Paixão de Cristo, não se fala que ele viu mais. Ele só foi ver a figura do pai, aparentemente, pelo menos eu acho, depois que ele ressuscita. Então ele passa 3 dias, que para Deus é como 1000 anos, longe da figura do pai, para ele poder ver novamente. O ato de Jesus permanece para sempre insuperável. Não há ninguém que possa fazer algo que supere a ação de Cristo na cruz, a demonstração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas também a figura de Cristo se submetendo a essa condição. Nosso Senhor Jesus Cristo suportou sofrimentos inimagináveis, e não estou falando de sofrimento físico, mas por sua crença em Deus ele foi vitorioso. Eis porque devemos nos centrar nele, sempre olhar para a figura divina de Cristo como a nossa referência. A frase, olhe, fixe seus olhos em Jesus, é traduzida literalmente para olhar para ele. Nós temos que olhar para Cristo. Mas como que a pessoa pode olhar para Cristo se ela não tem um tempo de devocional, se a pessoa não tem um tempo de oração? Em que ela vai buscar a figura de Cristo apenas no momento de luta e dificuldade. A grande maioria das pessoas age dessa maneira. Busca Cristo apenas na dificuldade. E aí o que acontece é que a pessoa ela não consegue administrar, é como Pedro, ele começa até a andar na fé, mas ela afunda. Ter a focalização correta é essencial para realizar qualquer meta com sucesso. Se você tem algum projeto e você não define metas, se você não define o alvo onde você quer chegar, os americanos usam a expressão baby steps, que é passo a passo. Você estabelecer objetivos dentro da sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou você chega e você não consegue nem mensurar aquilo. Tem que se olhar e falar, poxa, minha meta é essa. E eu, dentro do meu negócio, dentro da minha Bíblia, eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Eu quero ler a Bíblia em 6 meses. Eu quero aplicar isso. Você tem que estabelecer metas. A gente tem vivido muito nessa condição de eu vou indo. Aconteceu. Não, não é assim que funciona. Quando eu comecei a conversar com o André em relação a antes Transparaíso e agora a Gelog, né? Gabriel é CEO da empresa, né? Eu comecei a falar para ele, você tem que estabelecer metas, cara. Você tem que olhar para essa condição, essa situação assim, você tem que ver isso, ver aquilo e aquilo outro. E se você não tem esse tipo de planejamento, esse tipo de visão, você fica dançando, você fica patinando. Aí a nossa vida fica, eu trabalho, eu vendo almoço para comprar o jantar. O tempo inteiro. E você pode passar 5, 10, 15, 50 anos fazendo isso. Simplesmente vivendo daquela maneira. Estava vendo uma senhora lá num casarão da Penha, lá em São Paulo, em que ela era acumuladora. E chegou um momento em que ela não conseguia nem entrar mais na casa dela, uma casa grande. Até onde eu vi, eles já tinham tirado 5 caminhões de lixo da casa dela. Até no teto ela tinha colocado na laje. E os caras foram limpando. Porque se você quiser fazer essa limpeza de uma vez, você não consegue. E ela falou, poxa, da mesma maneira que eu trouxe, eu vou começar a tirar, mas ela não dava conta. Tinha todo o problema psicológico dela, mas ela não estabeleceu uma meta. A gente tem que estabelecer metas para a gente poder continuar caminhando. Essa frase, fixar os olhos em Jesus, exatamente definir a meta. Onde você quer chegar? Daqui a 50 anos você quer ter o quê? Será que daqui a 50 anos o teu foco é ter um carro zero, é ter uma BMW? Será que é isso, realmente para isso que você veio ao mundo? Gerar mais filhos? Será que é só isso? Entenda que todas essas coisas elas fazem parte da nossa vida, mas não podem ser o nosso foco principal. Eu, de coração, eu tenho um amor muito grande pela Rosângela, pela Luísa, mas o meu foco é encontrar o meu Senhor na eternidade. E qualquer coisa que venha me atrapalhar em relação a isso vai ficar para trás. Não tem condição. É por isso que quando nós falamos dentro da edição de namoro cristão, a gente tem esse pensamento. Até onde você vai? O que é que você vai fazer? Como que é que você vai? Será que a pessoa ela vai caminhar com você durante a tua vida? Ou vão ser caminhos divergentes? São coisas que tem que se pensar. Quando meu pai estava me ensinando a jogar futebol, ele dizia, você não pode chutar a bola se não tiver sua vista fixa nela, a direção que ela quer que você vá. Então, se você está jogando futebol e você vai dar um passe
ou você vai dar um chute ao gol, e pode ser para qualquer esporte. Se você não tiver na sua mente aonde você quer que a bola vá, que a coisa vá, você não vai alcançar. Não vai. E aí eu estava com a minha irmã lá conversando a respeito do Ronaldinho Gaúcho, em que há uns anos atrás, quando ele era jogador ainda, né, não aposentado, e havia uma proposta na Nike em que a pessoa de um lado da quadra, entendeu, tinha que chutar a bola e a bola tinha que entrar na cesta. E aí a Nike falou assim, bom, vai demorar isso, né? Então fizeram um tremendo no cenário, compraram comida para 1, 2, 3 dias, uma equipe, 3 equipes para revezar, tudo mais. E ele chegou lá, o Ronaldinho Gaúcho, com aquele estilo reverente dele, ele falou, o que é para fazer? Aí o cara chegou para ele e falou assim, olha, o objetivo é você colocar a bola, num toque, você dá a bola e acertar na cesta. Mas sem pressão, nós estamos sabendo que é uma coisa difícil. Ele falou, ele pegou a bola, de primeira. 3 minutos, ele resolveu o problema. Por quê? O foco dele estava na cesta. Aonde ele tinha que acertar, além de toda a habilidade que ele desenvolveu aquilo. Então, o meu foco, Cristo, viver a eternidade. Eu vou ter que desenvolver habilidades para que eu possa atingir esse objetivo. Porque se eu não desenvolver habilidades, que nós estamos falando sobre a bem-aventurança, se você não desenvolver, você não vai conseguir acertar o alvo. No momento em que você tiver que andar sobre as águas, você vai afundar. E você afunda você, afunda a sua família. Na realidade, quanto mais cedo você tiver seus olhos fora de si mesmo, melhor será. E a ansiedade tem a ver com você olhar para si mesmo. Não olhar no sentido de você buscar crescimento, mas buscar simplesmente a sua satisfação apenas em si mesmo. A satisfação de um homem casado não está nele mesmo. A minha satisfação não está em mim mesmo. A minha satisfação está na minha família, naquilo que eu posso fazer. Um tempo atrás, o Nicolas, ele compartilhou um vídeo, ou ele estava no stories deles, eu não lembro, né? Que falava exatamente sobre a figura do homem, essa dificuldade que as mulheres têm, ela tem esse papel que é fundamental, que é fazer com que nós não saiamos do trilho, mas o nosso foco é dar todo um respaldo para a nossa família, em que se precisar fazer uma coisa, ter o recurso, ter a condição de fazer, é minha função. E é um fardo que nós carregamos que a mulher não carrega. E às vezes a mulher, ela não entende isso. Então, às vezes a Rô olha para mim e fala assim, pô, tá de novo, né? Tá aí de novo, eu tô trabalhando, ganhando dinheiro. Pô, você tá no celular, no sábado, né? Tava lá no meu aplicativozinho lá das criptomoedas. Pô, você hoje tá, entendeu? Tá com a cara no celular, hein? Eu falei, tô ganhando dinheiro, tá aqui, ó. Tô ganhando dinheiro. Tô ganhando. Porque a gente precisa. É lógico que é o que eu falo. Esse equilíbrio, ele é necessário. Em que a mulher ela não deixe que o cara também saia do limite. Porque senão a pessoa ela vai ficar 24 horas por dia conseguindo recurso financeiro e não vai viver o principal, que é a família. Entendeu? Você não consegue... a figura do Joaquim, nesse tamanho, ele vai ficar por um pouco tempo. Pouco tempo. Então, as pessoas elas vão crescendo. O foco, em certo momento, vai ser ficar eu só e Rosângela. Não tenho uma pretensão, apesar de eu compartilhar com a Luli, né? Falei assim, ô Luli, mandei um videozinho lá de um bebezinho pequenininho, assim, né? Menor que a Heloísa. E aí o pai estava lá no chamego com a criança, com a menina, e falava assim, ô filha, namora não, fica com o papai até você morrer, fica comigo para sempre, né? A gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Então o foco meu é o quê? Caminhar o máximo possível em direção a Cristo. Em primeira instância, é orientar a minha filha no caminho que ela deve seguir. Orientar a minha esposa no caminho que ela deve seguir. E em certo momento vai estar só eu e ela, e no momento vai estar só eu. Porque eu já prometi para ela que ela vai morrer primeiro que eu. Então ela morre e eu vou continuar sozinho. Vou continuar a mudar para o quarto lá da minha filha, para lembrar todas as histórias, todas as piadas, as coisas, né? Quanto mais cedo nós tirarmos nossos olhos de nós mesmos, melhor será. Podemos ficar tão enredados neste autoconhecimento que seria como alguém tentar dirigir um carro olhando para os pedais. Se você experimentar dirigir olhando para os pedais, em vez de olhar para onde você tem que ir, você bate o carro. Sabadão, sexta,
Sábado? Sexta. Sexta. Nós vamos visitar a Rayane lá. Aí a Rô falou, vamos parar aqui no Super Adega aqui, pegar um negócio aqui e tal. Parei. Quando eu voltei, tava ralado na ponta do meu para-choque. Por que o cara ralou? Aí o cara ligou para mim e tal, tudo certo. Ligou para mim, ele deixou o telefone dele lá. Mas por que o cara, ele esbarrou no meu carro? Porque o foco dele não estava onde? No lugar que devia estar. Devia estar em qualquer outro lugar. Como há uns 2 meses atrás, eu estava lá, dentro de casa, parei o carro, e normalmente você para e tem uma sequência, né? Desliga tudo, então puxa o freio de mão. Em vez de tirar o freio de mão, eu peguei o celular e desci no carro. Aí o carro desceu e encostou lá. Pum, levou o portão, deu uma entortada no portão lá. E eu e a minha digníssima esposa fizemos um serviço de funilaria. Conseguimos trazer o portão de volta. Foi tenso, mas tá lá funcionando. Mas por quê que eu bati o carro no portão? Porque o meu foco não estava onde? No que eu tinha que fazer. Parece simples. Mas se a gente colocar esse princípio em prática, a gente não vai ter luta e dificuldade no sentido de ansiedade, porque a gente vai saber para onde a gente está indo. Quando você está participando de uma corrida, você não olha para os seus pés. Tampouco deveria olhar para os outros corredores, somente para Jesus. Essa ideia de você, quando está correndo, você não olhar para os outros, é a condição de você não perder tempo. E uma das peças da armadura espiritual chama-se capacete da salvação. O capacete da salvação, ele tinha como modelo a figura do capacete do centurião romano, que era aquele que tinha as peninhas vermelhas aqui. Mas ele tinha uma característica diferente. 2, na verdade. Primeiro, claro, ele estava na cabeça. Segundo, ele tinha uma proteção na nuca de metal, fazia uma volta assim, ou seja, o cara batesse a espada ali, não cortava o pescoço do cara. Porque você pode lutar sem uma mão, você pode lutar sem uma perna, mas sem a cabeça não. E a outra característica é que descia umas orelhonas tipo de São Bernardo, aqui tampando o ouvido dele. Então o cara ficava com o capacete. Observa quando você vê centurião. Ele coloca o capacete do lado aqui. E aquelas abas, elas eram móveis. Era como se fossem umas abas assim. Mas quando ele recebia a orientação do comandante dele, ele colocava o capacete, ele não via mais nada. Porque se ele fosse olhar e ouvir as pessoas que estavam ao lado, mudava o foco. Não vamos tomar isso, não vamos fazer aquilo, vamos por tal caminho. Não, ele está errado. Quando você perde o foco da situação, você não consegue, que é exatamente essa condição que nós estamos falando. Quando você está participando de uma corrida, você não olha para trás, não olha para os seus pés, não olha para os seus corredores. Ele, Jesus, é o exemplo perfeito e é chamado do autor e consumador da nossa fé. Por que um autor e consumador? Porque ele mostra para a gente, ele mata a cobra e mostra o pau. Ele mostra para a gente que a realidade, ele não está simplesmente falando. Ele está falando e ele está vivendo, ele está mostrando aquilo que é realmente. A palavra grega, traduzida por autor, significa criador e líder supremo. Ele é a palavra. Ele é o autor da vida. Cristo é o chefe e líder da fé, maior do que qualquer exemplo em Hebreus 11 que nós já lemos, ou qualquer outro. Ele provê um parâmetro para aqueles que possam, por outro lado, tão facilmente se comparar com outros crentes e ambicionar sua fé e experiências. Não olhe e não mencione, não mensure a sua fé em relação a pessoas que estão à sua volta, porque você vai se frustrar. Eu sou uma pessoa que não sou exemplo. Pessoas que estão à sua volta não são exemplo. A figura do exemplo maior e o principal é a figura de Cristo. O que nos espera na linha de chegada na corrida da fé? Conforme Hebreus 12:2 que nós lemos, alegria e triunfo, vitória. Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. O que é mais valioso para você? Passar a eternidade ao lado do Senhor? Ou você ser uma pessoa próspera aqui? Ou você ser uma pessoa que é invejada aqui? Então a gente acompanhou nessa semana, não sei se você observou, aquela polêmica em que o Roberto Justus, ele, a esposa e a filha, e aí a esposa dele tinha uma bolsa lá de 14 mil reais, sei lá de quanto lá? A criança. A bolsa da criança era de 14 mil reais, da mãe devia ser uns 30, né? Sei lá. E era semelhante, e a mídia caiu em cima. Legal, entendeu? Não há problema nenhum você ter uma bolsa desse valor. Você imagina o recurso que ele tem. Ele trabalhou para aquilo, mas o que vai acontecer se algum deles falecer? Para onde vai essa bolsa? Qual que é a vantagem? Você pode ter? Pode. Se tiver recurso, tenha.
Mas será que esse é o foco da minha vida? O meu foco é ter isso. Tem uma moça que eu já comentei isso com vocês. Tem uma moça que já caminhou com a gente no passado, em que ela tinha um cargo muito alto dentro, acho que da Procuradoria da União. Ela ganhava há uns 15 anos atrás, em torno de 18 a 20 mil reais, era um salário tremendo. E aí ela se relacionou com uma pessoa, e aí é o perigo de você se relacionar com uma pessoa que não é bendita de Deus. E eu não estou falando de ser cristão necessariamente, bendita de Deus. E aquela pessoa se relacionou com ela, a escravizou fisicamente, fez uma lavagem cerebral de tal maneira em que ela se viu totalmente dependente dele. E ela pegou e pediu exoneração daquele trabalho. Saiu do trabalho lá e nunca mais trabalhou lá. Ela conseguiu fugir desse cativeiro, tanto psicológico como espiritual, como físico, mas ela não tinha mais trabalho. Fragilizada emocionalmente, ela um dia falou para mim assim: eu só vou voltar a ser feliz quando eu tiver um trabalho, um cargo, um salário como eu tinha. Morreu infeliz. Porque o foco dela era o quê? O salário, o cargo, o trabalho. As pessoas olharam e falaram: nossa, que trabalho legal. E realmente eu quero que você seja próspero. Mas eu não quero que você seja conhecido, não quero que na lápide lá do Nicolas, daqui a 100 anos, quando ele falecer, esteja lá assim, proprietário da Embalou. Meu, isso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. A gente viu a fragilidade da condição lá da Isabela. Poxa, o médico falou que se demorasse mais algumas horas, ela não teria vida. E a gente estaria passando por o quê? Mais um clima de luto. Então a gente vê o agir e o mover de Deus, em que é legal ter um plano de saúde, legal, pode ter, tenha, entendeu? Mas não é o essencial é você ter confiança no Senhor, em que Ele está cuidando e está fazendo todas as coisas. O que nos espera na linha de chegada da corrida da fé? Alegria e triunfo. Qualquer atleta dirá a você que não há nada igual à sensação da vitória. Quando você consegue executar um serviço bem feito, quando você estabeleceu uma proposta para você a nível espiritual, emocional, financeiro, o que quer que seja, quando você consegue aquilo, é uma alegria. Não tem comparação. A adrenalina, as pessoas elas buscam adrenalina em pular de bungee jump, porque aquilo é uma coisa muito rápida, não é algo que é construído. E da mesma maneira que aquela sensação, ela veio rápido, ela vai rápido. A pessoa não passa o resto da vida dela comentando que ela pulou da montanha e fez não sei o quê. Não vai fazer, aquilo ali foi naquele momento. Mas quando nós construímos alguma coisa com trabalho, com esforço, essas coisas elas perduram. A nossa alegria, ela perdura. Para Jesus era a alegria de novamente estar sentado à destra do trono de Deus. Não era uma medalha, não era um troféu, e sim a sensação da vitória. Em si, nossa verdadeira alegria e recompensa como crentes é ir para o céu com Cristo. Mas aqui e agora podemos experimentar uma grande sensação de triunfo quando vencemos a tentação. Como você sabe, há muitas tentações em enfrentar o tempo inteiro, todo o tempo. O tempo inteiro, todo o tempo. Então, não sei os homens, entendeu? Mas eu tenho sido bombardeado no meu Instagram por pornografia. Bombardeado. Inteligência artificial. A moça aparece e fala assim: eu vou fazer o que você quer. Bombardeado. E você, por mais que você cancele, e ele continua vindo. Parece que quando você cancela, ele entende que ele está te incomodando e manda mais. Manda mais. E a Rô falou assim: você deve ter clicado. Eu falei: não cliquei, não para de aparecer. Não para de aparecer o tempo inteiro. Então as tentações, elas existem o tempo inteiro em todas as áreas. Em todas as áreas. Como que você vai lidar com isso? Aqui estão algumas vozes familiares, sendo a sua uma delas. Não é fácil ser cristão. Sou ridicularizado. Eles reduzem as minhas oportunidades no trabalho. Meu professor me contradiz. Minha esposa, é difícil, eu vejo isso também bastante. Essa condição de o cara chegando, eu não vejo graça nenhuma, em que o cara fala assim: olha, não sei o que, a maior tristeza é eu chegar em casa e encontrar minha esposa. Eu fico olhando aquilo.
A minha luta e maior dificuldade, o que você quer? Eu quero ter paz, porque você só me atormenta. Gente, que casamento é esse? Que relacionamento é esse? Mas a internet, ela fica jogando para nós o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não sei as mulheres, mas os homens. Eu ouço todo o tempo lá. Não vale a pena. Não é importante. É um saco. É o tempo inteiro pegando meu pé. O tempo inteiro tal. Quero liberdade. O tempo inteiro bombardeando. Uma prisão, cárcere privado. Tá querendo te carregar para isso. Ontem mesmo, quando eu tava vendendo rosa, o cantor chegou, tava tendo uma despedida de solteiro, tava a esposa, a mulher e o cara lá. Aí todo mundo começou a falar, cárcere privado, que não sei o que. E aí o cantor chegou. Pois é, cara, você toma cuidado que casamento agora é cárcere privado, é você se privar de tudo, viu? O meu não é. O meu não é. Meu casamento não é um cárcere privado. Não é. Nem público. Nós temos que entender que nós não vamos ser como solteiros, ponto. A Rô não me vê falando assim, agora eu vou querer passar uma tarde com os meus amigos. Não teria nenhum problema, mas ela não vê isso. O meu foco como homem não é esse. Meu foco como homem não é me divertir com os amigos, não é, o meu foco é outro. Eu estou com outra pegada, outra mensagem. E a gente vê as sofrências, elas só vendem homens desse tipo. O cara sofrendo, parece que é um sofrimento eterno. O cara tá lá no casamento com os filhos, um sofrimento eterno. E um monte de homem banana, que eu fico olhando e falo assim, será que uma mulher quer casar com um cara desse? Que o cara tá choramingando pelos cantos. Não é a máxima que o homem não chora. Mas, a mulher quer um homem que seja homem. E aí eu fuço as redes sociais de vocês tudo, vocês sabem disso, né? Aí eu tava lá olhando, sempre o Nicolas posta uns negócios interessantes lá, tinha uma mulher que falou assim, você não quer que teu homem trabalhe? Você quer o quê? Que seu homem seja o quê? Seu marido seja vagabundo? É isso que você quer? Entendeu? E eu fiquei olhando aquilo ali, a pegada, ela tá diferente. As pessoas, elas ficam esperando que as pessoas, elas ajam de uma maneira que não é o perfil delas. Eu sou homem, eu tenho que agir como homem. Tenho que ter cheiro de homem, tem que ter um monte de coisa de homem. Tava lá vendo um shortzinho lá, uma mulher lá, duas moças sentadas na mesa, aí tinha um rapaz lá, e aí o cara, lógico que é extremo, né? O cara chegou e falou assim, deu um arrotão, aquelas coisas bem de homem bronco, né? E a mulher falou assim, onde você acha esse cara? Não, mas esse cara é macho, eu peguei ele lá no Ceará. Aí ela pegou e falou assim, não, mas você tem que ter um homem melhor, o meu tá chegando aí, ele é lindão, cheiroso. Ele chegou e falou assim, eu cheguei aqui e tal, eu fui lá na negócio, eu fiz a unha e não sei o que, agora, eu tô tão apertado, eu vou lá no toalete. A hora eu falei assim, toalete? Que conversa, o homem não vai no toalete, o homem vai no banheiro, entendeu? Vai ser tolice. Como vai mijar? O cara falou isso, eu não quis falar, né? Mas exatamente, a gente tem que, homem é homem, mulher é mulher. E a gente tem, por não ter este foco, a gente fica patinando. Minha esposa torna árdua a minha convivência, a nossa convivência. Está ficando cada vez mais difícil ser cristão na sociedade. Bem-vindo! Cada vez mais difícil. Porque estamos chegando perto do fim dos tempos. Sim, nós estamos chegando perto do fim dos tempos. O tempo está se exaurindo. Eu não creio que eu vá, ou talvez que eu não sei se vai ter muito mais tempo, sei lá, mais 10 anos, 15 anos, dentro da coisa que está acontecendo. E como a gente vê, é aquilo que eu sempre falo para você, sempre olhe para o cristianismo, não apenas na área espiritual, historicamente. Historicamente, quando a sociedade ela está como está hoje, em especial na área sexual, Deus ele dá um basta, acaba. Começando em Sodoma e Gomorra e vai embora, Império Babilônico, todos, vai estudar a história, você vai ver que quando chega na promiscuidade, Deus acaba. Porque o homem, ele é tendente a isso. Então Deus acaba. Essa condição de inteligência artificial, Deus vai dar um basta. Não sei se a gente vai ver o Joaquim com 10 anos, 15 anos, não sei se vai dar tempo. Jesus está voltando. Aí você vai chegar e entregar o que para ele? Vai se apresentar com o quê? Está cada vez mais difícil ser cristão na sociedade, porque está chegando perto do fim dos tempos. Sobre esse último ponto, mais do que nunca eu ouço crentes afirmar, estamos preocupados a respeito do que está acontecendo no mundo. Se as coisas não mudarem bem depressa, em nosso país estamos acabados. Os cristãos não devem viver com essa perspectiva. Não, quem controla é Deus, não é o prefeito, o presidente. Nós temos visto todas as lambanças que têm acontecido, mas quem controla
todas as coisas é o nosso Deus. E você ter o foco em que o tempo está acabando vai fazer com que você dê prioridade para as coisas que são importantes. Vários filmes já foram feitos dentro dessa linha. Se você nunca viu nenhum, procure algum para ver. Em que o cara recebe um diagnóstico, eu tenho mais 30 dias de vida. As prioridades do cara mudam totalmente. Ele não vai estar preocupado em trabalhar todos os dias, ele não vai estar preocupado em ganhar muito dinheiro, ele vai estar preocupado em fazer o quê? Coisas que ele deixou de fazer, corrigir relacionamentos. Essa é a grande preocupação. E no nosso caso, estar mais próximo do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos a Ti, Pai querido, pela Tua graça e pelo Teu amor. Queremos mais uma vez colocar a nossa vida na Tua presença. Agradecendo, Pai querido, por essa primeira parte do nossa Escola Bíblica Dominical. Quero pedir que o Senhor continue nos guiando, nos orientando, nos abençoamos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.